Apocalipse 16, o verso 12, versículo 12 diz: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aí tem uma reticência, não? 3 pontinhos. E a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. Então, no versículo 13, Iehoanã, que você chama de João, mas nome de um homem, nome próprio, não cambeia, né? Não translitera. É sempre o mesmo nome, né? Iehoanã vê sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos impuros, como sapos. Ele diz que esses espíritos fazem maravilhas e eles vão ao encontro, né, dos reis da terra para trazê-los para a guerra do grande dia. Aqui fala do Deus Todo-Poderoso, mas Deus Todo-Poderoso é El Shaddai, não? E reuniram em um lugar, e o nome desse lugar chama-se Armagedon, mas tem aqui também um versículo que fala daqueles que irão se preparar, né? Seus vestidos, suas vestes, para não andar nu, não aparecer a vergonha da nudez, não? Então essas vestes brancas, isso fala de santificação. Hebreus 12:14 diz que sem a santificação ninguém verá Adonai, não? Então o caminho para o paraíso, para a glória, para as regiões celestiais, é a santificação. O Velho Testamento já falava disso lá, o livro se chama Isaías, mas é Ixaial, né? Haveria um caminho puro, santo, né? O impuro, o imundo. Então os escolhidos, os predestinados para a vida eterna, caminharão nesse caminho, né? Caminho da santificação. Eu já preguei 590 pontos do Evangelho de Shaul, de Paulo, que aos Gálatas 1:8 disse que se um anjo, 1:8 e 9, né? Capítulo 1, versículo 8 e 9. Se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar evangelho diferente do que já foi anunciado, considere anátema, maldito, amaldiçoado. Então, desobedecendo um ponto do evangelho que Paulo já havia pregado, você irá à perdição. Católico, protestante, pentecostal, deuteropentecostal e neopentecostal, e desobedecendo 590 pontos até aqui. Se um ponto já te leva à perdição, Kefa, que você chama de Pedro, não disse em sua carta que o Criador, Jeová, deu sabedoria ao nosso amado irmão Paulo, e ele escreveu pontos difíceis que os vacilantes e ignorantes torcem, juntamente com as demais escrituras, mas torcem para a perdição deles. Então não há salvação para quem desobedece o evangelho de Shaul. Aí a mulher vai colocar o véu no ônibus, em público, né, para usar no ônibus, supermercado, centro da cidade, para levar os filhos na escola, no colégio, no trânsito. Irá a mulher colocar o véu em público, e sem o véu ela desonra a cabeça dela, que é seu marido, né? Se ela cortar o cabelo,
e rapar a cabeça, e é vergonhoso. Quem rapava a cabeça eram as prostitutas. Mas Suplício Galo, no tempo do Império Romano, a mulher dele se atreveu, ousou, teve a ousadia de sair na rua sem um véu, ele deu a ela carta de divórcio. Né? Eu não prego de divórcio, né? Porque Marcos 10, versículo 11 e 12 diz que não há divórcio. Na Brit Hadashah, no Novo Testamento, seu marido mandar a mulher embora e casando com outro, ele comete adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar seu marido casando com outro, mandar o seu marido embora, né? Casando com outro homem, ela comete adultério contra seu marido, vê? Não tem divórcio. A palavra original, a restauração de todas as coisas hoje, não há divórcio. Né? Casamento é até que a morte separe, mas tem o véu, tem a túnica, as vestes, né? Ao que vencer, lhe darei vestes, mas são vestes cumpridas, porque a Bíblia diz em Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 1, versículo 13, que Yohanan na ilha de Pátmos viu Yahushua Mashiach, que se chama de Jesus Cristo. Cristo é grego e Jesus é romano. Nem Jesus e nem Cristo é o nome do Salvador. O nome Jesus te põe dentro da igreja católica, mas o nome Yahushua tem o poder de te fazer se transformar, virar um filho do Criador. E Yohanan capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Os que creram no seu nome foram dados a esses o poder de serem feitos filhos do Criador. Mas aí é com você. Eu tenho pregado aqui que a letra J não existe nas 22 letras do alfabeto hebreu dos judeus, dos Yehudins lá de Israel. Não é Jerusalém, é Jerusalém, né? Não é Jesus, é Yahushua. Mas você decide. Eu devo pregar. Eu já estou flopado nas redes sociais, né? Flopado é o quê? Não tem audiência, mas não há problema. Eu não estou pregando por dinheiro. Às vezes eu vejo alguns canais, eu quero ver um vídeo, está escrito lá, só para inscrito. E para fazer inscrição tem que pagar, né? Então só os membros inscritos naquele canal vai ver. Meus vídeos, ninguém precisa me pagar nada, é gratuito. Eu quero entrar no céu, como lá em Corinto Paulo disse que ninguém iria imitar ele. Ele pregava a palavra do Mashiach grátis, gratuitamente. Nem mesmo os falsos apóstolos que começou a imitar Paulo, Paulo diz assim, vamos ver até onde eles vão, né? Até onde eles irão. Até quando eles vão aguentar pregar de graça igual eu, me imitando? Porque eu vou pregar de graça a vida toda, eu nunca vou cobrar nada. Paulo dizendo, né? Porque depois de correr, eu não quero ser reprovado. Paulo dizendo. E esses que recebem dízimo, cobram para pregar, cachê, isso aí é o mundo do paganismo protestante, mundo do paganismo. Pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, isso aí está perdido, gente. Tem salvação aí não, irão todos para a grande tribulação, né? Muito embora a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7 que Yohanan vê uma grande multidão vinda de todos os povos, línguas e nações, e ele vai perguntar quem são esses, né? De onde vieram? Aí é dito lá que eles vêm da grande tribulação, lavar as suas vestes. Então, isso aí não é a noiva da palavra original, porque Matitial 25, enquanto as virgens insensatas, nécias, vão comprar o azeite para as suas lâmpadas, as prudentes, as virgens sábias, tinham azeite de reserva e entraram, e a porta fechou, e quando elas chegaram, as virgens insensatas não puderam entrar, aí haverá choro e ranger de dente, ou seja, as virgens insensatas, as virgens nécias, vão para dentro da grande tribulação. Aí lá, as mulheres vão dizer, quando chegar a grande tribulação, agora eu não vou cortar meu cabelo, é tarde demais. E lembra que o Mashiach disse que você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto, agora eu vou parar de pintar meu cabelo, tarde demais. Agora eu vou usar o véu, tarde demais, a mulher vai dizer.
Agora eu vou usar a túnica, tarde demais. Agora eu vou crer que o nome que salva é em hebraico, né? Yehoshua Mashiach. Tarde demais, porque Donald Trump, né, quer ir à Arábia Saudita. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho. Ele quer ir à Arábia Saudita. Lá na Arábia Saudita, o nome dele não vai transliterar, vai ser Donald Trump, né? Se ele chegar na Arábia Saudita. Olha, se o nome de um homem mortal, presidente dos Estados Unidos, não pode modificar, transliterar, e de onde que vocês vão aceitar, concordar em modificar, transliterar o nome do Filho do Criador que pode nos salvar? Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que debaixo do céu não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, a saber, somente o nome de Yehoshua Mashiach. E por que vocês aceitam que o pai da letra J, Jean Jorge Tricino, no ano 1524, transliterou o I para J, e aí Jesus, no latim, virou Jesus, né? Também para latim. Antes os gregos pegaram o nome Yehoshua e transliteraram para Jesus. A pedido do Papa Damaso, no ano 392, Jerônimo transliterou do grego para o latim e retirou a letra O, ficando agora Jesus. Porém, no ano 1524, veio Lutero, começou a pregar em 1517. Com certeza, Lutero estava pregando Jesus em latim, o monge agustiniano que estava trazendo a reforma. E quando Jean Jorge Tricino, na Alemanha, ele que era italiano, linguístico, gramático, altera a fonética do I para o J, do I para o J, né? Lutero foi pregar Jesus, Calvino foi pregar Jesus, isso vem até William Branham, Charles Spurgeon, Dwight Moody, Charles Finney, Adoniran Judson, William Carey, Hudson Taylor, Charles Finney, né? William Bolton, Jonathan Edwards, Dave Livingstone, todo mundo vem pregando, até William Branham vem pregando Jesus, mas agora basta, chega. Agora parou, agora a pregação é Yehoshua Mashiach. Mas eu não estou pregando como esse grupo que começou a pregar, também leram na Bíblia de Jerusalém em 97, tem até um Globo Repórter, né, testemunha de Yehoshua, depois começou a nascer divisão, né, era o padre Josué aqui em Goiânia, né, começou em Goiânia, ele viu, aí ele tem um irmão dele que hoje o Joel prega e é Rocha, porque a sociedade bíblica colocou um acento em cima do O e já não é Yehoshua, é Rocha, e aí vem um tanto de divisão, além do mais prega a Torá, festas, eu não prego isso. Deve pregar talvez dízimo, eu não prego isso. Guarda de sábado, eu não prego isso, eu prego o evangelho que foi dado a Shaul, a Paulo, pregador aos gentios, doutor e mestre para as nações dos gentios, apóstolo para os gentios, porque os 12 apóstolos, o Judas se suicidou, o livro de Atos diz que Matias substituiu Judas, e Matitial, Mateus 19, 28, diz que os 12 apóstolos vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. E Paulo não está inserido aí, não está incluso aí. Paulo, seu evangelho é para as nações. E o Criador tinha que levantar alguém hoje para ressuscitar esta verdade. Que as igrejas não vão voltar à palavra original. Vai voltar essas virgens, né? Essas aí em cima do muro. Será que o pregador, o mensageiro André Luiz está pregando a verdade ou não? Ora, você quer ir para a grande tribulação, ficar em cima do muro? Fique. Será que esse negócio que ele está mostrando, o nome hebraico, o Jean Jorge Tricino, em 1524, embaixador da Igreja Católica Romana, pai da letra J, será que isso faz sentido? É verdade? Você não é obrigado a acreditar. Você pode ficar em cima do muro, ouvindo, se deleitando, salvando as pregações, meditando, até vir a grande tribulação. É a Bíblia que diz que uma multidão, que ninguém podia contar de todas as tribos, línguas e nações, vai para a grande tribulação.
E os que vai no arrebatamento é um pequeno rebanho, pequenino rebanho, que vai caminhar pelo caminho da santificação, que é a separação do mundo, separação do pecado, separação da iniquidade, que esfriará, e já esfriou o amor de muitos, separação da apostasia, separação de quatro paredes, hoje igrejas, não? E frutos da igreja romana, filhas da igreja romana, separação dos templos, uma avenida com 30, 40, 50 templos aí disputando, palmo a palmo, ou trombando uma com outra, dando tupicão uma com outra, aí o pecador não sabe qual igreja entrar, uma tem ar-condicionado, orquestra, coral, PhD, teólogo, filósofo, doutor em divindade, todo tipo de pregador, formado em teologia. Formado em teologia, mas são cobras pregando, serpente pregando. É o joio se espalhando. Mas o fim do joio é ser destruído, embora as virgens insensatas não têm força, não tem azeite, não tem luz na lâmpada, não tem força para crer na palavra original. Quer crer em dogma, quer crer num pedaço da Bíblia, já não crê nem em toda a Bíblia, não? Questiona a Bíblia. Alguém chegou em mim e disse: eu já achei mais de 400 contradições na Bíblia. Pois eu não achei uma. Porque quando eu leio as Escrituras, eu creio, eu não leio. Eu não estudo a Bíblia, não leio a Bíblia para caçar erro na Bíblia. Embora eu já disse, a Bíblia não tem erro doutrinário, há o erro dos tradutores que transliteraram nomes, né, próprios de pessoas. O que nunca deveria ter sido feito, mas foi feito. Já que o poder para se tornar um filho de Jeová, o Criador, o único Deus e Pai, Jeová 1, 11, 12, diz que está em você crer no nome do Filho do Criador, Jeová, e o nome do Filho do Criador é Yehoshua Mashiach. E o diabo não ia deixar por menos. Ele ia trabalhar nessa transliteração. Então, Donald Trump, olha, eu não sei se foi em qual estado americano, eles fizeram uma foto lá onde coloca as fotos de todos os presidentes dos Estados Unidos, colocaram agora o Donald Trump, ele que foi o de número 45, agora é o de número 47, mas a pintura não parecia, as bochechas, ele ficou irritado com o quadro, ele mandou retirar. Agora, se um quadro, uma pintura, ele ficou irritado, o presidente americano, imagina se alguém se atrevesse a modificar o nome dele. No entanto, a igreja romana, a grande rameira, a grande prostituta, mudou o nome do filho do Salvador, os gregos também transliteraram, e as pessoas aceitam com facilidade. Aceitam, até levanta a mão para aceitar Jesus. Na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Universal. Você está aceitando a igreja católica, porque Jesus é um Deus católico. É um nome latino, a língua morta da igreja romana. Se querem salvação, eu tenho pregado aqui, mas ninguém quer, não há problema. Eu vou continuar pregando até o dia do arrebatamento, mesmo que ninguém aceite, né? Que a salvação é o nome Yehoshua Mashiach. Então vai acontecer algo no rio Eufrates, né? O Departamento Hídrico do Iraque diz que o rio Eufrates vai se secar no ano 2040, né? A previsão do Iraque. Porque o rio Eufrates nasce na Turquia, corre pela Síria e vai pelo Iraque. No Iraque ele vira uma bacia de água com o rio Tigre, né? Para desembocar no Golfo Pérsico, lá passando pelo Irã, né? As águas do Eufrates e do Tigre juntas, né? Para o Golfo Pérsico. E eles dizem que no ano 2040 as águas do rio Eufrates vão se secar. Tem muitos vídeos na internet sobre a seca do rio Eufrates, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, que as águas do rio Eufrates podem se secar muito antes de 2040. Você me pergunta por quê? Porque o evento da seca das águas do Eufrates
Não será por causa de comportas que a Turquia fez e faz, a Síria fez e faz. Então a seca do rio Eufrates também não é porque o Iraque faz comporta, represa, hidrelétrica, né? Quando tiver que secar, não vai ser por isso, não. Porque o Saddam Hussein mexeu no Eufrates, né? Não é só o rio Eufrates que está em seca, rios aqui da Amazônia, e tem a maior bacia hídrica de água do nosso país, o Brasil, também seca. O Rio Amarelo na China, né? Rios nos Estados Unidos. Enquanto tem rios se secando, o velho Chico aqui no Brasil, né? Em Penedo, a lagoa lá na foz do rio lá, e nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai correndo aí por estados do Brasil, até Penedo lá, Lagoas lá, onde ele desemboca lá no mar, né? É grande a seca do rio São Francisco, né? Por causa do homem mexendo na natureza, alterando a natureza, as árvores, né? À beira do rio, matando o rio, né? Mas essa seca das águas do Eufrates que vai vir é por causa da sexta taça. Então, o Iraque, Departamento Hídrico, diz: em 2040 não vai haver mais rio Eufrates. Mas pode que o rio se seque muito antes. Por quê? Porque vai ser algo sobrenatural. Vai ser o cumprimento de uma profecia da Bíblia, Apocalipse 16, que fala que o sexto anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates. E as águas do rio se secou para abrir passagem. Por que as águas do rio Eufrates se secarão sob a sexta taça? Tem muita gente pregando, e mulheres pregadoras, dizendo que nós já estamos na grande tribulação. A Nábia, que diz que prega o Apocalipse. Tem aí o Arcanjo Miguel aí, se diz Arcanjo Miguel em Campinas, São Paulo, que prega o Apocalipse. Ele está fazendo a contagem, vai chegar já no ano 1000 da grande tribulação, nas contagens dele. Como? Se não vemos as taças ainda sendo despejadas na terra. É ilusão. No final das contas, esses pregadores e mulheres pregadoras vão arrumar colaboradores, igual Dayana, pastora Regiana. Tem gente que vai dar R$50, outros vai dar 100, outros vai dar 500, outros vai dar 1.000 por mês, e há quem dá 2.000 por mês, colaborando. Aí esse povo não para de ter sonho, visão, revelar, tal de revelação, mas não pregam Bíblia, não pregam Escritura. Eles não têm Bíblia, eles não têm Escritura. E vocês viram colaboradores da apostasia, das heresias, dos falsos profetas, né? E agora eles estão se intitulando de profeta, né? Profeta Leonardo Salles, né? Profeta Mirim agora aí. Tudo ganhando dinheiro, né? Tudo ganhando dinheiro, mas vem a hora que as taças, as copas, né, no espanhol, as taças vai ser derramadas. E aí é a grande tribulação, né? Para o Armagedon, na sexta copa, na sexta taça, as águas do rio Eufrates se secam para abrir passagem para os reis do Oriente. Apocalipse 17 não diz que a besta vem depois de 10 reis? Depois de 10 reis, ainda não vimos esses 10 reis, que receberão, esses reis receberão poder, Apocalipse 17, e em uma hora darão o poder que receberam a besta, né? Porém, essa besta, que vai odiar a grande prostituta, que é a Igreja Católica, vai tornar ela desolada, nua, vai comer as carnes da Igreja Católica. Então não é um Papa
e vai queimar ela nas chamas, é um chifre pequeno, lá em Daniel 7, Daniel 8, 9, né? Que vai crescer muito para o sul, para o oriente, e vai tomar Israel, vai invadir Israel, diz a Bíblia. A terra gloriosa, a terra formosa. Vai invadir a terra santa, vai tomar. Não diz a Bíblia, lá em Apocalipse 11, que quando terminar o testemunho dos dois profetas, Eliahu e Moshe, Elias e Moisés, a besta os matará? Está escrito lá em Apocalipse 11. Paulo não disse que a besta vai se instalar lá em Jerusalém, o antimachista, você fala anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, vai se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, vai exigir ficar de joelho, adorar Ele, vai vir com todo o poder de Satanás, fazendo milagres, sinais, prodígios, portentos, maravilhas. E quando terminar os 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio da profecia dos dois profetas, dos testemunhas, a besta os matará. Os dois profetas vão profetizar em Israel. A besta vai se instalar lá em Israel, Jerusalém, vai se sentar no templo de Deus, no terceiro templo que vai ser levantado. Antes, a Escritura diz em Daniel 9, 27, virá um príncipe que fará acordo com muitos, não com todo mundo, todas as nações. Na metade da semana, 3 anos e meio, ele rompe o acordo. É os últimos 3 anos e meio que falta para Israel das 70 semanas. Aí começa a grande tribulação. Moshe e Eliahu, os dois profetas. Porém, a Bíblia diz que a besta vai colocar o terror, a abominação sobre a nave do templo, do terceiro templo, que ainda não foi construído. Quando começarem a construir o terceiro templo, ocorrerá o rapto, o arrebatamento. No ano 261, o imperador Juliano autorizou. Bem que os judeus começou a construção, mas houve um terremoto e fez eles pararem. Como eles eram teimosos e não era o tempo de construir o terceiro templo, fogo subiu de debaixo da terra e queimou as ferramentas. Derreteu tudo. Porém, agora, na sétima era de Laodiceia, no finalzinho da era de Laodiceia, o Criador vai permitir. Porque é o que está faltando. Para cumprir as profecias. E eu preguei aí que a besta de Apocalipse, a primeira besta, né? Ela aparece com uma pantera, que é o leopardo. Aí, se você vê os 4 animais lá em Daniel capítulo 7, o leopardo é a Grécia, os gregos, né? Alexandre Magno. Desse leopardo que tinha lá 3 pares de asa, e ele vem com 4 chifres, aqueles 4 generais de Alexandre o Grande, Cassandro, Antíoco, Ptolomeu, né? Depois desses 4 generais, 4 chifres, que vai vir um pequeno chifre. Então esses 4 chifres da pantera, do leopardo, era a Grécia, né? Mas os 4 animais começam com o leão, a Babilônia, né? E Nimrod, pai de Ninive, a cidade de Ninive, fundou lá, atual Mossul, no Iraque. A besta Yehoanã, que se chama de João, diz que ela parece um leopardo, uma pantera. Aí é os gregos. Tem pés de urso. Aí é os medos persas, né? E diz que tem mandíbula e boca de leão. Aí é a Babilônia, que Nimrod, o pai de Ninive, fundou. E aonde está Roma? Porque Roma, em Daniel 7, é o 4º animal com dentes de ferro e garras de bronze. E diz que esse animal tinha 10 chifres, que é esses 10 reis, né? Porém, a besta vem depois desses 10 reis. E vimos, já expliquei aqui, que Apocalipse 17 fala de 7 reinos, 7 reis. 5 já caíram, um existe, Nero, até o William Branham fala isso. Nero, né? Imperador de Roma.
Porque se você pega o Egito, a Síria, do Senequeribe, você já tem 2 impérios. Aí você pega esses 4 impérios que Daniel fala, o leão, a Babilônia, aí o terceiro, né? O urso, os medos persas, o quarto, o leopardo, os gregos, o quinto, e o quarto animal assombroso que Daniel vê com dentes de ferro, tritura tudo. O que ele não tritura com os dentes de ferro, ele termina de arrebentar, massacrar, triturar, acabar com tudo com suas garras de bronze. Bronze é a Grécia, né? Que Roma, o Império Romano, César, usou a cultura grega. Veio com a cultura grega, né? A cultura helenística grega, né? Roma aproveitava coisas de outro império, né? Roma é o ferro, dentes de ferro. Ou na estátua do Nabucodonosor, as 2 pernas de ferro. A cabeça de ouro era o rei da Babilônia, é tu mesmo, Daniel diz, rei da Babilônia, Nabucodonosor. Os peitos de prata, braços de prata, é o próximo reino que virá. E veio, os medos persas. O ventre de bronze, as coxas de bronze, e o quarto animal tinha dentes de ferro e garras de bronze. Era Alexandre Magno o Grande, Alexandre o Grande. E as 2 pernas de ferro. As 2 pernas de ferro era o quarto animal. E triturou tudo, Roma. Roma na Europa, até o ano 400 e tanto, com Rômulo, o último imperador. Roma no Oriente lá, Constantinopla, Constantino, na cidade de Constantinopla lá, fez edificar a igreja de Santa Sofia, colocou a cruz, enganou os cristãos, mas os cristãos já não eram mais original o cristianismo, que antes dos cristãos e cristianismo era Ihudim. Todos os que criam lá em Jerusalém, Jerusalém, Kefa, que se chama de Pedro, Jacó, que se chama de Tiago, Ieronan, que se chama de João, Shaul, que se chama de Paulo, eles eram Ihudim. Paulo era da tribo Benjamim, hebreu dos hebreus, 12 apóstolos das 12 tribos. Eles não pregavam Jesus, porque nem igreja católica romana existia. A igreja católica romana veio existir, a igreja de Roma, né? Veio existir lá em Atos 18, quando Cláudio, imperador romano, expulsou os Ihudim, os judeus de Roma. Até Áquila e Priscila foram expulsos. E quando o decreto de Cláudio caiu, e os judeus e Ihudim voltaram a Roma para tentar trazer a palavra original e trazer essa primeira congregação, Kenesião, o primeiro a querer lá a palavra original, ela recusou e massacrou. Uma tentativa, 2 tentativas. Como até o ano 1517, a igreja romana, com a Inquisição, queimava todo mundo que tentava chamar ela ao arrependimento. John Hus, Joana d'Arc, o próprio Martim Lutero estava sentenciado à fogueira pelo Papa Leão X. E aí o que veio depois? Veio o cristianismo protestante, já paganizado, trazendo herança, bagagem, cordão umbilical da igreja romana, grande rameira, grande prostituta. Lutero não corta, traz a Trindade. Até Lutero não tinha nome de Jesus em 1517. Mas em 1524 o embaixador tinha Trindade. Batizava criança e adulto em títulos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você sabia que até Lutero, em 1517, o monge agustiniano lá, que trouxe a reforma, as 95 teses, ainda não era falado o nome de Jesus, era Jesus. Lutero falava latim, Jesus. Até que Jean Joel Tricino, pai da letra J, o Papa Leão X envia ele para a Alemanha em 1515. Em 1524, ele muda a fonética do I para o J. Eu acredito que até Lutero passou a chamar de Jesus para Jesus. Agora o mundo todo está no engano. Então chegou o tempo de pregar em Yehoshua Mashiach. Porque a besta, ela parece uma pantera, leopardo, aí é os gregos. A besta tem pernas de urso. Quando a besta aparecer, ela terá característica dos gregos, de Alexandre o Grande, não? Terá também patas de urso, característica dos medos persas. A Pérsia
o Irã. Dizem que os medos é a Índia, ou os curdos, né, que são 35 milhões, mas não tem pátria na Síria, né? E também a Bíblia diz que a besta terá mandíbula e boca de leão. Aí é Babilônia, Nimrod, Nabucodonosor, Ninive, Torre de Babel. E onde entra Roma aqui, o ferro? Não tem, porque a besta vem depois dos 10 chifres, que estava na cabeça do quarto animal que tinha dentes de ferro e garras de bronze, né? Mas a besta parece uma pantera, um leopardo em primeiro lugar, tem patas de urso em segundo lugar, mandíbula e boca de leão em terceiro lugar. Aí terminou? Não. O dragão lhe dará seu trono. Quem é o dragão? O dragão é Satanás. Onde está o trono do dragão? Onde Mashiach Yoshua diz que sempre esteve. Apocalipse 2,13 em Pérgamo, que hoje é a atual cidade de Bergama, na Turquia, do Recep Tayyip Erdogan. Erdogan que invadiu o Chipre. Erdogan que agora, 8 de dezembro de 2024, através do Abu Mohamed al-Golan, que era do ISIS, Estado Islâmico, da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, né? Rebelde do Islã, Sharia, Jihad Islâmica. E Erdogan, o líder da Turquia, apoiou e derrubou o al-Assad, Bashar al-Assad, a família alauíta al-Assad, que tinha 50 anos no poder na Turquia. Olha as mãos do Erdogan. Erdogan que interferiu em Nagorno-Karabakh. Chipre. Interferiu na Síria. Eu não sei se ele é o anti-Mashiach, mas ele pegou a igreja de Santa Sofia, que a Unesco tombou como museu. Ele, com a força, que Erdogan não é um líder político civil, ele é um líder político há mais de 20 anos, desde 2003 no poder na Turquia, mas é religioso. Não viu? Domingo passado ele clamando a Allah, para Allah destruir Israel, o Deus do Islã, o Deus dos muçulmanos. Ele é religioso. Converteu o museu da igreja de Santa Sofia do Constantino em mesquita, onde os muçulmanos, lá em Constantinopla, nessa mesquita, a cidade tem 7 montanhas, Istambul, antiga Constantinopla, cada montanha é uma mesquita, e essa igreja de Santa Sofia, que virou museu, hoje é mesquita, Hagia Sofia, onde os muçulmanos do Islã rezam 5 vezes a Allah. Rezam 5 vezes a Allah. É estranho, não? Porque a mesquita de Al-Aqsa, lá no Monte Moriá, no Monte Sião, em Jerusalém, e também o Domo dos Espíritos e aquela Domo da Rocha que está em cima do lugar sagrado. Outro dia eu vi, não sei se é da Arábia Saudita ou do Kuwait, ou dos Emirados Árabes, eu vi um árabe dizendo, e eu acho que ele não está mentindo não, que essas mesquitas, Domo da Rocha, foi feito no ano 682, não? O Maomé já tinha morrido, e como que o Corão, o Islã diz que Maomé montou lá no seu cavalo meio jumento, parece que meio humano, tinha asa, e vai voar de Meca, Arábia Saudita, para Jerusalém, lá em cima da pedra sagrada, lá no Domo da Rocha. Depois vai subir ao céu, e Maomé disse que viu os profetas, viu Isa, Jesus, e vê Alá, e Alá pede para rezar 5 vezes ao dia, sendo que Maomé morre antes da mesquita de Al-Aqsa, Domo dos Espíritos e Domo da Rocha ser construído no ano 682. Maomé já tinha morrido. Eu vi eu acho que era um jornalista do Kuwait ou do Emirados Árabes, questionando isso, questionando esse ponto, não? Mas entende, a besta parece uma pantera, um leão, aí é grego, cresce. Patas de urso, aí é medo dos pés. Boca e mandíbula de leão, aí é rei Nabucodonosor, Nimrod, pai de Ninive, pai da Torre de Babel.
E Roma? Não tem. O quarto animal não aparece aqui, não. Porque a mesma besta vem depois dos 10 chifres. O que a Bíblia diz é que o dragão lhe dará o seu trono. Por quanto tempo? O dragão dará o seu trono à besta. O dragão, a antiga serpente, Satanás. Quando o arcanjo Miguel derrubá-lo do céu, a Bíblia diz, Apocalipse 12, ai dos que habitam na terra e no mar, porque Miguel derrubou o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, dragão cor de fogo. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz, tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo, 42 meses, 1260 dias. Você entende isso? Então, corrigindo, o leopardo tem 4 asas e 4 cabeças. Né? O urso, o leopardo é a Grécia, os gregos, né? Alexandre Magno. Depois dele, seus 4 generais. Já o urso, eu estou citando o livro de Daniel, nos 4 animais, Daniel 7. O urso com 3 costelas na boca. Você tem o leão, né? Os seus medos persas. A Pérsia é o Irã, né? E você tem o leão, a Babilônia, né? Porém, lá aparece o quarto animal com dentes de ferro, garra de bronze. Daniel diz que é espantoso. E ele triturava tudo, né? É o que diz o livro de Daniel. Dentes de ferro, espantoso. Que os seus dentes de ferro não triturava, ele calcava com suas garras de seus pés, garras de bronze, né? Isso era Roma, né? Porém aqui em Apocalipse você tem o leão, tem o urso, tem a pantera, o leopardo e tem o dragão, né? O trono do dragão na Turquia. Mas essa besta dito em Apocalipse 13, versículo 1, que ela vem com 7 cabeças e 10 chifres, porém é depois dos 10 chifres, dos 10 reis, né? Que ainda vai se levantar, e que essa besta virá, porque são esses 10 reis que darão poder, autoridade, transferirão o reino à besta, né? Você vê que esse personagem, e que é o mesmo personagem de Apocalipse capítulo 6, versículo 8, o quarto ginete cavaleiro, né? Seu nome é morte, vem cavalgando em um cavalo esverdeado, não é amarelo, na Bíblia de Jerusalém é esverdeado, verdoso no espanhol, verde é a cor do Islã, da bandeira da Arábia Saudita tem o verde, Palestina tem o verde, muitas bandeiras árabes, né? Ou do Islã, país do Islã tem o verde. E veja só, grave o que eu estou dizendo. Tem características da Babilônia, boca e mandíbula de leão, medos persa, Pérsia é o Irã. Agora eu vou falar sobre esse ataque que o Donald Trump, presidente americano, está planejando contra a Pérsia, contra o Irã, sendo que essa besta de Apocalipse 3, versículo 1 em diante, a primeira besta que sobe do mar, povos, línguas, nações, tribos, ela tem características medo persa, porque tem pés de urso, né? E vem montado esse cavaleiro chamado Morte, que é o quarto cavalo. 3 já galoparam, cavalgaram, só falta o quarto. Esse quarto cavalo vai matar 2 bilhões, não é milhão, não, é bilhões de seres humanos. Um quarto da humanidade vai morrer com espada, com feras da terra e com pestes. Esse personagem está para aparecer. É ele mesmo lá em Daniel 9:27 que vai fazer um pacto, uma aliança, um acordo com muitos, né? É por 7 anos, mas na metade dos 7 anos ele quebra, rompe o pacto. Também ele aparece aí em Daniel. Ele aparece em Naum, né? Saiu da Síria.
o homem iníquo, o filho da perdição, é um assírio, né? Não tem 7 cabeças? Egito, Assíria, Babilônia, Medos persas, Grécia, gregos, romanos, 6 impérios, falta o 7º. E vai durar pouco tempo. O anjo falou para Iehoanã, e uma das 7 cabeças, ferida de morte, vai ser curado, e um desses 7 será o 8º rei. O Egito, o Assíria, já disse que é um assírio. O livro de Naum diz, um assírio. Eu estou explicando bem explicado, como diz o goiano aqui de Goiás, bem explicadinho, né? Estou explicando bem explicado aqui para todos verem, né? Ele também é chamado de ele, aí em Daniel, a partir do versículo 40, né? E o rei do sul lutará contra ele. E ele vai ganhar do rei do sul. E diz, e o rei do norte lutará contra ele. E ele vai ganhar do rei do norte, porque ele diz que ele vai invadir, transbordar e atravessar as terras do rei do norte, que é a Rússia, né? Ou seja, e depois diz que ele vai invadir a terra formosa, o país de Israel. Vai tomar Israel para ele. Porque ele tem que se sentar no terceiro templo. Esse terceiro templo tem que ser erguido. É lá que o antimatia vai sentar. Veja, Israel bate no Líbano. Israel bate na Síria. Bate em Gaza, no Hamas. Bate no Irã. Israel bate no Iraque. Sai batendo em todo mundo, mas a Bíblia diz que ele vai invadir ele. O rei do sul lutará contra ele. Depois o rei do norte vem contra ele com navios, cavaleiros, carros de guerra. Mas mesmo assim, esse personagem que parece uma pantera, um leopardo, Grécia, pés de urso, medos e peças. Olha o Irã aí, peças. Mandíbula e boca de leão. Nabucodonosor, Nimrod, pai de Ninive, Nabucodonosor, o leão, a Babilônia, e o dragão na Turquia lhe dará o seu trono. Mas a Bíblia diz assim que ele, com a mãozona dele, vai tomar até o Egito para ele. E vai tomar outras terras. Não é pouca coisa, gente. Nem o rei do sul, o rei do norte, que é a Rússia, e nem Israel vai dar conta dele. O único que vai derrotá-lo, a Bíblia diz lá em Daniel 12, versículo 1, porque ele vai armar suas tendas entre o mar grande lá, o Mediterrâneo, os mares, né? Que Israel não tem o mar Mediterrâneo e o mar Morto. E o Santo Monte, que é o Monte Sião. Mas o fim dele vai chegar, porque vai ser um tempo de angústia que nunca houve na terra, nunca nação, país, povo, homem, mulher experimentou. E nesse tempo de angústia, de Jacó, de Israel, de Jacó, Miguel, o grande príncipe, se levantará em prol do seu povo, Israel, é claro, dos que têm o nome escrito no livro da vida, os 144 mil. Só Miguel pode derrotar esse personagem, essa criatura, ele, o antimachia, que eu venho pregando. Agora, para terminar, Donald Trump está transferindo em massa suas aeronaves da Europa para o Oriente Médio. Está indo para o Oriente Médio, né? Ele quer guerra contra a Pérsia. Medos e Pérsia. A Pérsia é o urso que Daniel viu, que estava com 3 costelas na boca, que Ruanã diz que a besta, a primeira besta, que sobe do mar tem pés de urso. Donald Trump está transferindo todas as aeronaves. O C-17, né? Os Boeing, os bombardeiros, né? Avião de combate, avião de guerra, está transferindo tudo para o Oriente Médio em massa. Já o Bush pai, George Bush pai, que já morreu,
pai do Bush filho, já tinha transferido uma vez para lutar contra o Iraque, né, do Saddam Hussein. Mas dessa vez Donald Trump está mandando tudo. Está transferindo em massa as aeronaves, os bombardeiros, a aeronave da Europa para o Oriente Médio, né? Ali próximo ao Irã, ao Iêmen, né? Ele quer fazer guerra. Sabe-se que ele vai viajar para a Arábia Saudita do príncipe Bin Salmão. Aí, ou ele está transferindo esses bombardeiros, essas aeronaves para o Oriente Médio por causa da viagem dele, ou para fazer o que o Trump diz, que se o Irã não assinar o acordo de desativar suas usinas nucleares para não fazer bomba atômica, ele diz que vai bombardear o Irã. Ou ele vai viajar para a Arábia Saudita. E todo mundo diz que, assim, não há uma certeza absoluta, mas dizem que esse ataque é iminente, está próximo, né? Simplesmente está próximo, né? Ele está enviando navios, porta-aviões. Parece que ele não quer uma invasão terrestre no Iêmen nem no Irã. Quer bombardear maciçamente o Iêmen. Já está bombardeando o Iêmen, né? Trump diz que cada ataque dos Houthis do Iêmen no Mar Vermelho contra navios, né, que cruzam ali o canal de Suez no Egito, é a mão do Irã. E o Trump quer fazer o Irã pagar. Porém, lembra-te do que eu estou a pregar nesta noite. A besta tem pés de urso, é os medos e pensa. Essa é o Irã. Lembra do que eu estou a pregar nesta hora. Você sabe que o Trump fez um tarifaço aí, né? Brasil foi 10%, Europa foi 20%, a China 34%. Donald Trump tarifou até a ilha australiana e não mora um ser humano lá, só pinguim. Qual é o objetivo dessas tarifas? Os Estados Unidos está quebrado. Não sei se é quase 40 trilhões, né, a dívida americana. Está quebrado. Ele está tentando restaurar a economia americana. Agora ele está vendendo o cartão dourado, né? 5 milhões de dólares. Só rico para comprar. Em real aqui do Brasil, esse cartão, para ter liberdade lá, morar nos Estados Unidos, ele está expulsando os imigrantes, mas está chamando os ricos. E o objetivo desse tarifaço e esse cartão de 5 milhões de dólares, que equivale a 28 milhões de reais, é que o Trump quer trazer as indústrias, as fábricas que estão na Índia, na China, no Brasil, na Europa, tudo para dentro dos Estados Unidos. Ele não vai conseguir fazer isso. Nós estamos vivendo em outro mundo. Há 200 anos, 100 anos atrás era possível, mas hoje não é mais possível, não. Hoje a maior economia do mundo é a China. A China já reagiu também, tarifando os Estados Unidos, produtos americanos com 34%. Então já se instalou uma guerra comercial. O Canadá está sofrendo, né? O Trump quer piorar a economia canadense para tomar o Canadá para ele. Para o Canadá virar o estado de número 51, né? 51º estado americano. Trump quer invadir a Groenlândia, quer agir como o Vladimir Putin da Rússia. Disse que de um jeito ou de outro vai tomar a Groenlândia. O Trump quer o canal do Panamá aqui, tudo com medo da China. Tudo para tentar diminuir o PIB chinês, a economia chinesa, esse tarifaço todinho aí. É uma tentativa de Donald Trump falir a China. Será que ele vai conseguir falir a China? Os chineses? Pequim? Do Xi Jinping? Mas ele quer guerra. Já bombardeia os Houthis no Iêmen, que afunda navios mercantilistas, mas também já está afundando a marinha americana, né? Atacando porta-aviões e navios americanos. Está cheio de porta-aviões e navios americanos lá no Oriente Médio, né? E ele planeja um ataque contra o Irã. Dia 18 de abril ou 20 de abril vai chegar o Carl Wilson, um porta-avião nuclear no Oriente Médio, né? Tudo para intimidar e colocar medo no urso.
nos medos, essa besta perde o uso. Que hora que esse personagem vai se levantar e vai derrotar o rei do sul? Tem gente que diz que é os Estados Unidos. Vai derrotar o rei do norte? Com certeza é a Rússia. Vai invadir e tomar Israel. Isso aí é bíblico, é Daniel 11:40 a 45, pode ler lá. É melhor você adquirir uma Bíblia de Jerusalém. Explica bem melhor essa profecia. Então, Carl Wilson, esse porta-avião, já está a caminho do Oriente Médio, lá rumo ao Irã. Rumo ao Irã. Já tem um outro navio lá, um outro porta-avião nuclear, estou tentando ler aqui, é o que o Trump enviou, é o Truman. Tem porta-avião que é igual a uma cidade. Tem 5.000 soldados americanos num porta-avião, num navio só. Por dia eles gastam... Harry Truman, o nome do porta-avião nuclear. Está mandando os porta-aviões. Por dia eles gastam 120 mil dólares só para alimentar 5.000 soldados americanos. Os Estados Unidos tem 13 porta-aviões nucleares. O problema é que os Estados Unidos não tem tripulação qualificada, específica, para mandar os 13 porta-aviões. Mas ele está mandando vários para atacar o Houthis e planeja atacar as instalações nucleares do Irã. E o Irã, essa semana, mostrou uma cidade subterrânea só de mísseis, bombas. O Irã também está mostrando para os Estados Unidos que não tem medo, não. O urso! Lembra do que eu estou a pregar? A besta parece uma pantera, um leopardo. Grego, Grécia. Urso, pés de urso. Medos e Pérsia. Pérsia é o Irã. Boca e mandíbula de leão, Babilônia. E mais tarde o dragão lá na Turquia, Pérgamo. Mas o Apocalipse 2:3 diz: eu sei onde habitas, onde minha fiel testemunha Antipas foi morta, e aí é onde está o trono de Satanás. Hoje chama-se Bergama. Toda essa pregação que eu estou a pregar nesta hora tem a ver com os acontecimentos atuais. As aeronaves estão indo, os navios, para o Oriente Médio. Muitos já chegaram numa ilha no Oceano Índico, ali perto, né? Proximidade ali do Oriente Médio, ali chamado Diego Garcia. Os Estados Unidos já usou essa ilha para navios, aviões, na Guerra do Golfo, na Guerra do Iraque em 2003 contra o Saddam Hussein, na guerra contra o Afeganistão. Porém, agora está indo com tudo. Donald Trump está enviando tudo, né? Aviões, bombardeiros, B-12, C-17. Está enviando porta-aviões nucleares, Harry Truman, Carl Wilson. Ele quer guerra. Eu não tinha sonhado. Em 4 de abril, 4 de novembro, 5 de novembro foi a eleição, um dia antes da eleição, que ele estava com um vaso, Donald Trump estava com um vaso branco, sem tampa e sem fundo. Alguém me perguntou o que é isso. É a paz. É a paz que ele não está conseguindo entre Rússia e Ucrânia. O Vladimir Putin está enrolando Donald Trump, não? Nesse negócio do Trump chamar o Zelensky de ditador. O Vladimir Putin agora propôs à ONU governar a Ucrânia e retirar o Zelensky. Ele não reconhece a legitimidade do presidente Zelensky, mas o presidente Zelensky está legítimo. Porque a lei da Ucrânia diz que em caso de guerra, a lei marcial, não se faz eleição para presidente. O Vladimir Putin não reconhece. O Trump, que se simpatiza com o Putin da Rússia, chamou o Zelensky de ditador. Agora é tarde demais, porque o Trump tirou a inteligência americana da Ucrânia e parou de mandar armas. A Ucrânia tinha tomado Kursk, né, uma região russa, dentro da Rússia. Vladimir Putin já botou 60 mil soldados ucranianos para correr, já tomou Kursk. Tá empurrando com a barriga, enrolando Donald Trump, dizendo que quer a paz, mas não quer paz. A Rússia agora chamou 160 mil jovens para o exército.
A Rússia agora quer ter um exército de mais de 1 milhão de pessoas e avisou Donald Trump, não bombardeie o Irã, a Pérsia, o uso. Se você bombardear o Irã, terá consequências graves. Será que o Trump vai obedecer Vladimir Putin? Porque o Trump diz que está irritado com o Vladimir Putin porque o Putin está enrolando ele, né? Agora é o Putin que está ameaçando os Estados Unidos. Tudo é profecia. Tudo é profecia. Você vê? Eu estava pregando sobre as águas do Rio Eufrates se secar. Já estou falando aqui da intenção do presidente americano Donald Trump de bombardear as instalações nucleares do Irã. Como é que vai fazer isso? As instalações subterrâneas, né? E o Irã diz que não tem medo. E o Ayatollah Ayatollah Khomeini, agora é Khamenei, né? Diz que não confia em Donald Trump, em fazer acordo com Donald Trump. Moscou ameaça os Estados Unidos. Parece que é guerra que está vindo, né? Se vai vir ou não, eu não sei, mas no sonho eu vi que Trump não resolveu o problema do vaso branco sem tampa e sem fundo, e aí aquilo virou uma espada, né? É guerra, quem sabe é guerra vindo. Israel tem interesse que os Estados Unidos ataquem o Irã. Destrua o Irã, mas o Irã tem 40 milhões de habitantes, não é igual os Houthis no Iêmen, né? Pequenininho, o Irã já é uma potência, né? E o Irã já faz parte do eixo do mal, com Coreia do Norte, com Rússia e com China, né? Como reagiria a Coreia do Norte? Como reagiria a Rússia? O maior fornecedor de mísseis e bombas e drones hoje é o Irã para a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Coreia do Norte já envia soldados e drones e armas. Mas o Irã envia mais do que a Coreia do Norte. Eles são aliados aí, China, Rússia, Coreia do Norte e Irã. Como que eles reagiriam? Será que ficaria quieto? A Rússia, a Coreia do Norte, a China, ao ver os Estados Unidos bombardear o Irã? Como o mundo ficou quieto ao ver a Rússia invadir a Ucrânia? Como o mundo está quieto ao ver Israel bombardear o Líbano, bombardear a Síria, bombardear a Gaza, bombardear o Iraque, bombardear o Irã? Como que o mundo vai reagir se o exército americano, a maior potência do mundo hoje, o exército americano ainda, bombardear o Irã? Será que a Rússia ficará quieta se a guerra acontecer? O bombardeio acontecer? Terminando minha pregação, vocês entenderam? O sexto anjo, na sexta taça, derrama sobre o rio Eufrates, as águas do Eufrates se secam para irem os reis do Oriente e os 3 espíritos de sapo, que fazem maravilhas, milagres, sinais, chamaram os reis do mundo para ir a um lugar chamado Armagedon, para o dia da guerra, né? Do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas lembra que esta guerra lá no Armagedon é contra o Cordeiro e os eleitos, os chamados que estão com o Cordeiro, né? Eles vão lutar contra o Cordeiro ao norte de Nazaré, no vale do Meguida, Armagedon, vale de Jezreel, Josafá. Essa é a última guerra, né? Antes do milênio, né? Mas tem a guerra do Gog. Ezequiel 38, 39. Aí ela é no vale do Oberim, ao leste do mar Morto, né? O Armagedon é o norte, lá próximo à cidade de Nazaré. Já Gog com Pérsia, Irã, olha o urso aí. O urso, Medos e Pérsia e Irã, com Fut, Líbia, Cush, Etiópia, África do Norte. O Irã já é o Oriente, mas vem com Gomer, Bet Togarma, Mesec, o Gog,
príncipe de Meseque e Tubal, lá do extremo norte de Israel, é mais longe da Turquia, longe de Israel, longe da Turquia. É lá naquelas terras geladas lá da Rússia. A Rússia vai juntar numerosos povos, numerosos exércitos, tudo aparelhado com capacete, espada, e virar contra Israel no vale do Oberim, ao leste do Mar Morto. Já a sexta taça é para irem para o norte de Israel, Nazaré. A guerra do Armagedon, Gog, a guerra do Gog, Ezequiel 38 e 39, é uma guerra contra o povo de Israel, a nação de Israel. Já a guerra do Armagedon, na sexta taça, na grande tribulação, final da grande tribulação, esta guerra é contra o Cordeiro. São duas guerras, tem que separar as duas guerras. É o que eu tenho pregado o tempo todo. É o que eu tenho tentado mostrar o tempo todo. E a guerra do Gog, Ezequiel 38 e 39, não é a guerra do Gog e Magog, Apocalipse 20, depois do milênio, porque essa, depois do milênio, vai juntar povos dos quatro cantos da terra. Essa agora, do Ezequiel 38 e 39, não é todo mundo dos quatro cantos da terra, não. Essa agora é alguns da África do Norte, Líbia, Etiópia, né? A Rússia já tem base militar na Líbia, lá perto da Etiópia, no Sudão. E nações do extremo norte, Gome, Togarma, né? Porém, a Gog e Magog, depois do milênio, junta dos quatro cantos da terra, porque Satanás estará aguardando a ressurreição das suas vítimas. Da matéria das suas vítimas que estão no inferno. E aí eles vêm para a última guerra antes do trono branco, aí vem fogo e enxofre e devora eles. Eles vão vir contra a cidade amada, né? Durante o milênio, Jerusalém, a cidade santa, a cidade amada, será a capital da terra, né? O rei será Yehoshua Mashiach. Monarquia. Não vai ter partido político do Benjamin Netanyahu, Likud, né? Nem deputado ultra-ortodoxo. Né? Não vão matar criança. É errado o que o Hamas e os terroristas fizeram, matar crianças irudinhos, dos judeus. Mas muito mais errado também é o que o Benjamin Netanyahu faz. Matar crianças palestinas. E mata muito mais porque os Estados Unidos fornece bomba, né? Armamento para Israel matar, né? E vai vir a hora do combate. Eu sou a favor de Israel. Até porque foi Oswaldo Aranha, brasileiro, na ONU, em 27 de novembro, que se esforçou lá para Israel ter mais de 30% dos votos, Israel voltar a ser um Estado. Mas não sou a favor do governo Likud, do Benjamin Netanyahu, de matar 50 mil palestinos. E vai matar mais, né? Eu não sou a favor disso, não, dessa mortandade. Sou a favor do Estado de Israel, coisa que nem os ortodoxos de Israel a favor do Estado de Israel. Mas eu sou a favor, porque é obra de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha e dos 144 mil que vai ser salvo na grande tribulação. Ainda que Israel, os números dos filhos de Israel, seja como a areia da praia, Romanos 9, 27, só o resto, o remanescente será salvo. Só o remanescente será salvo. 144 mil que geme, chora, clama contra as abominações, Ezequiel 9,4 ou Apocalipse 14. São puros, são virgens. Não se contaminaram com mulher e da sua boca não saíram mentiras. Geme, choram de dia e de noite por causa desses pecados de Israel. Vem a hora que Miguel, o grande príncipe, vai salvá-los através de dois profetas. Porém, nós estamos chegando no final do tempo das nações. Grandes coisas estão vindo aí pela frente. Olha, que o Criador, Yehová, único Deus e Pai, e seu Filho, Yehoshua Mashiach, possa abençoar essa pregação nesta hora. Amém.